Olá, crianças, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Hoje iniciaremos nossa aula com ensino religioso. Nós iremos utilizar o livrinho Diálogo em Comunidade. Peguem o livro de vocês. Hoje nós realizaremos as atividades das páginas 20 e 21, onde o nosso tema é Infância e Juventude. Iremos conhecer essa personalidade aqui, certo? Antes de conhecermos e de falarmos sobre ela, vamos relembrar as últimas duas personalidades que nós vimos nas aulas anteriores. Nós falamos na aula anterior sobre uma mulher bastante importante, que ela lutou pela causa e os direitos das empregadas domésticas negras. Então, a partir daí, ela conseguiu alguns direitos que as empregadas domésticas têm hoje, que foi Laudelina de Campos Melo, certo? Nós falamos também sobre Malala Yousafzai, que é uma jovem que ela lutou pelo direito das meninas frequentarem a escola. Lá no país em que ela morava, foram proibidas, as meninas frequentarem a escola pelos talibãs. Então ela lutou para que as meninas pudessem ter esse direito, no qual era o seu maior sonho, ter uma mochila, caderno e frequentasse a escola, que ela dizia que nenhum talibã iria tirar o direito dela à educação, que foi Malala Yousafzai. Nós estudamos nas aulas anteriores sobre ela, certo? Teremos um pouco mais sobre essa garota, essa menina, chamada Anne Frank. Anne, ela viveu lá no tempo da Segunda Guerra Mundial, onde ela foi uma refugiada, E durante esse período dela, em que ela estava refugiada durante a Segunda Guerra Mundial, ela escreveu um diário contando sobre a vida dela de refúgio, as dificuldades que ela passava, a guerra. Então, mais tarde, depois do falecimento dela, esse diário foi publicado através do seu pai, que sobreviveu à guerra. Iremos conhecer um pouquinho mais sobre ela. Vamos lá? Vamos aqui na página 20, vamos fazer a leitura de início. Acompanhe. A vida de Anne Frank se tornou conhecida mundialmente pela publicação do seu diário em 1947. Nascida em 12 de junho de 1929, na Alemanha, viveu com a família durante muitos anos em Amsterdã. De descendência judia, durante a Guerra Mundial, de 1939 a 1945, sua família, assim como a de outros milhões de judeus, foi perseguida pelo governo nazista e precisou viver em esconderijos. Ao continuar a leitura, vocês irão ler sobre um pouco da vida de Anne quando ela ficou refugiada durante a Segunda Guerra Mundial. Então foi ela, a mãe dela e sua irmã mais velha e também seu pai para esse local em que eles ficaram refugiados. Tempo depois, eles foram levados para um campo de concentração e aos 15 anos Anne faleceu, provavelmente de uma doença chamada tifo. Tifo era uma doença infecciosa causada por piolhos e também causada por pulgas. Então eles tinham sintomas bastante graves, bastante pesados, e ela faleceu com 15 anos de idade, porém ela deixou o seu diário bastante coisas escritas sobre sua experiência durante o período da guerra. Aqui na página 20, no final da página, vocês podem visualizar e ler um pouco sobre a linha do tempo de Anne Frank. Então aqui vocês podem observar, temos aqui desde o nascimento, quais foram os acontecimentos importantes, até o dia de sua morte, em 1945, em que ela faleceu de uma doença provável, chamada tifo. Provavelmente ela faleceu dessa doença, certo?
Então, primeiro, como vocês viram na história, sua mãe faleceu, em seguida sua irmã mais velha e depois ela. O único sobrevivente desse grupo foi o pai de Anne, que mais tarde ele autorizou a publicação do seu diário. Vamos ver um pouco mais sobre esse diário? Aqui na página 21, vocês podem visualizar uma parte desse diário. São 2 páginas. Aqui nós temos uma foto com parte do diário de Anne Frank. Esse diário ela escreveu durante o seu período em que estava refugiada durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos ver sobre o que falava esse diário? Vamos lá. Durante a época em que ficou escondida, Anne Frank registrou em um diário o cotidiano da vida no esconderijo. Esse documento se tornou muito importante, pois ampliou a compreensão sobre a vida, o sofrimento dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Depois de descoberto, o diário foi publicado com a autorização do pai da jovem, Otto Frank, o único sobrevivente do grupo. Nesse diário, Anne escreveu sobre as suas angústias, durante o período de confinamento que ela esteve ali de refúgio, que estava escondida com a sua família. Ela escreveu sobre o racionamento de comida, sobre os seus medos de bombardeios e escreveu ali quais eram as suas angústias. Vamos ler um pouco? O diário de Anne Frank vendeu milhões de cópias em muitos países. Nele foram registradas as angústias, as tristezas, o racionamento de alimentos e a ajuda recebida por sua família para se manter escondida. Conta ainda como era a convivência entre o grupo abrigado no esconderijo e sua relação de amizade com Peter, outro jovem que vivia escondido também, assim como ela e a sua família. Anne registrou em seu diário os acontecimentos que a assustaram durante a Segunda Guerra, como os bombardeios, certo? Então você vai ler um pouco sobre a vida de Anne Frank, pesquisar um pouco sobre a vida dela, é muito importante vocês saberem, e vocês irão copiar lá no caderno de vocês de ensino religioso as 2 perguntas que eu deixei no plano roteiro, tá bom? Você vai falar sobre o diário de Anne Frank, o que continha nesse diário. Você vai falar o que ela registrava e sobre o que ela escrevia nesse diário. Na segunda pergunta, você vai descrever quais foram os principais acontecimentos da vida de Anne Frank, desde o ano em que ela nasceu até o ano de seu falecimento, tá bom? Então vocês irão copiar a pergunta e responder no caderno de vocês, certo? Então essas são nossas atividades de hoje. Continuaremos a falar um pouco mais sobre Anne Frank na nossa sala virtual. Eu espero vocês. Até a próxima aula.